Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós vamos conversar com Guilherme Casarões. Ele é cientista político e professor da FGV EASP. Guilherme, muito obrigado por estar com a gente aqui no Planeta Azul. Rodolfo, obrigado pelo convite, é um prazer. Professor, o que deve mudar para o Brasil nesse cenário internacional? Muda muito? Rodolfo, eu acho que muda muita coisa. Talvez essas sejam as eleições presidenciais norte-americanas mais importantes ou mais decisivas para o Brasil da história das relações bilaterais. Todo brasileiro, aliás, como qualquer cidadão do resto do mundo, fica muito atento nas eleições americanas porque elas ditam o rumo da democracia, da potência mais importante do século XX e do século XXI. Mas no caso específico do Brasil, a gente tem uma particularidade nesse pleito, que é o fato de que o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, ele construiu grande parte da sua reputação e da sua estratégia política em cima daquela feita pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Então a gente está falando de uma situação muito atípica em que o governo Bolsonaro se alinhou de maneira muito direta, muito umbilical ao Trump desde o começo do governo, e essas relações pessoais acabaram gerando situações desconfortáveis, eu diria, como, por exemplo, a campanha aberta que o governo Bolsonaro, não só o presidente, mas seu filho Eduardo Bolsonaro e alguns ministros também, vem fazendo para a reeleição do presidente Trump. E, obviamente, isso vai contra qualquer manual da boa diplomacia, né? Todos os países do mundo têm que respeitar o processo eleitoral dos parceiros, dos aliados, dos vizinhos, enfim. E no caso do presidente Bolsonaro, o que a gente vê é que, talvez, entendendo que o seu projeto político depende muito da existência de Donald Trump como presidente americano, ele precise fazer essa forcinha. O problema, a gente ainda vai ter muita confusão, muita judicialização, né? A gente está esperando aí, inclusive eu estava conversando com alguns amigos que estão nos Estados Unidos, e eles estão falando de muita violência que provavelmente vai estourar nas ruas, quer dizer, já tem gente armada saindo às ruas, já tem gente se mobilizando para contestar o voto em alguns estados chaves, né, que são, né, de contagem mais demorada. Então, eu temo que um eventual isolamento do governo brasileiro nos deixe numa situação extremamente vulnerável, porque, perceba, desde nos últimos 2 anos, a gente perdeu aquele pragmatismo, aquele universalismo que orientava a nossa diplomacia. A gente hostilizou a China, a gente hostilizou alguns países árabes, nós hostilizamos a Argentina, que está aqui do lado, um parceiro importantíssimo em função das eleições lá, em que o Bolsonaro também torceu contra o atual presidente Alberto Fernandes. Então, Isso num país como o Brasil, que sempre manteve uma tradição diplomática de posição no meio das disputas, nunca exatamente. tomou lado, né? Exatamente. A gente pode até criticar essa neutralidade suposta do Brasil, mas fato é que nenhum país do mundo se arvora a opinar ou a tentar interferir no resultado eleitoral de outro país, ainda mais com esse tipo de torcida. Então, o que ocorre é que me parece óbvio, por um lado, Rodolfo, que as relações Estado-Estado vão se manter, né, o comércio com os Estados Unidos, a gente tem um grande setor privado que né, tem relações intensas com os americanos, mas existem certas nuances, sobretudo dessa política de cúpula, né, uma relação com o legislativo. Essa pode ficar muito prejudicada caso o presidente Biden seja de fato eleito e se confirme com maioria, por exemplo, na Câmara, até mesmo no Senado. A gente ainda não tem esse cenário totalmente definido. Isso porque, nesses últimos tempos, por ter feito campanha de maneira tão ostensiva para o presidente Trump, o próprio Joe Biden percebeu no Brasil eu não vou dizer adversário, eu acho que não chegaria tanto, mas percebeu no Brasil um certo incômodo. Uma Tanto certa é, hostilidade, né? uma certa hostilidade, tanto é, e aqui a cronologia é muito interessante. Em 2019, em outubro, quando houve aquela primeira queimada na Amazônia, muito falada na comunidade internacional, a hoje candidata a vice-presidente Kamala Harris, pelo Partido Democrata, fez um tweet público falando, né, criticando a posição do Brasil com relação à condução da política ambiental. Nos debates presidenciais deste ano de 2020, nos dois, o primeiro, o Biden falou expressamente sobre o Brasil, uma menção, aliás, pouquíssimo elogiosa, em que ele também critica a condução da política ambiental. E no segundo debate, Rodolfo, me chamou muito a atenção Joe Biden, um candidato democrata, mas um democrata moderado, não é nem um militante ambientalista nem nada, mas ele disse com todas as letras no debate:
a mudança climática é a principal ameaça existencial para o povo americano e para toda a humanidade. Ou seja, tendo isso em mente, eu não descarto a possibilidade de o governo americano começar a pressionar muito o Brasil pela adoção de medidas, eu diria, mais ostensivas em defesa do meio ambiente, não só da Amazônia, como também do Pantanal. E isso vai acabar forçando o governo Bolsonaro a se moderar. Sim. Isso pode ter resultados econômicos no agronegócio? Olha, pode, porque, a julgar pelo exemplo europeu, a Europa já tem uma tradição de algumas décadas de sanções ambientais, né? Eles são muito preocupados com a questão ambiental. Me parece óbvio, porque o debate ambiental ele nasce na Europa, né? A gente tem que lembrar lá da Conferência de Estocolmo, em 72, que foi a prévia da Rio 92. Então, assim, existe uma agenda ambiental muito consolidada na Europa, que já vem sendo usada vamos dizer, de vínculo político-comercial para pressionar países parceiros a aderirem a medidas de sustentabilidade, por exemplo. Então, o acordo Mercosul-União Europeia, recém-firmado entre, né, os dois blocos econômicos, ele tem na questão ambiental um ponto muito sensível. Os Estados Unidos, sob a presidência do Joe Biden, provavelmente adotarão medidas mais ostensivas em defesa também do meio ambiente. E isso pode gerar, de fato, uma situação complicada, porque o setor exportador brasileiro, que no caso dos Estados Unidos não é nem predominantemente agro, ele é principalmente industrial. Mas pode haver algum tipo de sanção ou algum tipo de restrição que dificulte a chegada do empresário brasileiro no mercado americano. Então, em qualquer setor que isso aconteça, é certamente prejudicial para a economia brasileira, que está tentando, está batalhando pela sua recuperação, e esse pode ser mais um problema que o governo Bolsonaro vai ter que lidar. A minha impressão, Rodolfo, só para finalizar esse raciocínio, é que dois ministros que vêm fazendo muito barulho nessa temática internacional, Ernesto Araújo, nosso chanceler, e Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, provavelmente terão dificuldades de lidar com um Estados Unidos liderado pelo democrata Joe Biden. Se o Bolsonaro mantiver a sua política habitual de rifar ou demitir colaboradores, né, ministros, de acordo com as necessidades políticas, né, isso vem acontecendo muito ostensivamente nos últimos meses, eu não duvido que esses ministros acabem ficando na linha de tiro nesse momento crucial para a política brasileira também. Guilherme, recentemente esteve aqui no Brasil representante do governo norte-americano e veio também o secretário de Segurança Nacional, o que é muito difícil de explicar, mas fácil de entender. Eles vieram discutir 5G. Primeira coisa, o que tem a ver o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos com um acordo comercial com o Brasil, comercial entre aspas, na questão do 5G? E essa questão do 5G vai se intensificar a disputa com a China ou o Biden deve tratá-la de maneira diferente? Bom, vamos pelo começo. Essa é uma situação dificílima e muito interessante, né? A gente está diante de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, que já dura aí 3 anos. Essa guerra comercial, ela reflete o tipo de abordagem que o Trump, em geral, tem para a sua política externa, que é uma política externa muito transacional, como a gente chama. Quer dizer, nada em que o Trump não possa lucrar, ele vai investir. Então, ele faz uma política externa muito no toma lá da cá, vamos dizer assim, que na diplomacia é algo muito raro, porque a diplomacia tem um tempo muito próprio, mais dilatado, as coisas não acontecem de maneira tão veloz. Então, o E Trump ele não abandonou o Big Stick do Roosevelt. Não abandonou. Na verdade, ele ressignificou esse Big Stick para objetivos de mais curto prazo, eu diria. E ele, nesse sentido, até é muito habilidoso. Se a gente for parar para pensar como é que o Trump lida com essas questões, ele conseguiu algumas conquistas históricas, né, com a Coreia do Norte, né, no Oriente Médio. Então, o Trump ele tem um retrospecto muito interessante do ponto de vista da política externa, justamente porque ele tem essa abordagem muito frontal. E no caso da China, claro, é natural que ambos os países, ambas as duas maiores economias do mundo, entrassem em rota de colisão. A questão aqui, que eu acho importante para voltar ao tema, é que dentro dessa guerra comercial há um subcapítulo que é justamente da guerra tecnológica, que não é vista, veja, não é vista só como uma decorrência da questão comercial. A disputa pelo 5G não é uma disputa sobre mercados consumidores de uma nova tecnologia de transferência de dados. O 5G
ele diz respeito a toda a segurança da transferência de dados em nível global. Ou seja, o que os Estados Unidos temem é que, estando nas mãos da China, os veículos pelos quais se transmitem dados sensíveis de empresas americanas ao redor do mundo, isso possa comprometer justamente a segurança nacional dos Estados Unidos. Então, a questão do 5G já vem sendo abordada há algum tempo como uma questão de segurança nacional, para além meramente de uma questão comercial e tecnológica. O que o Biden provavelmente fará, a julgar pelo que o Obama fez, né, nos seus 8 anos de governo, é ter uma relação, vamos dizer, mais silenciosa com a China, mais calculada, mais estratégica. Não me parece ser do feitio do Biden, que, aliás, é um conhecedor de política internacional, mas não me parece que esse tipo de confrontação direta faz parte do seu estilo diplomático. Sem carnaval. Sem carnaval. E eu acho que o Partido Democrata ele vai ter um jeito, eu não diria mais eficiente, eu nem acho que seja mais eficiente, mas certamente um jeito mais cooperativo de lidar com a China. O que pode, inclusive, arrefecer um pouco essa tensão comercial que vem se colocando nos últimos anos e pode abrir até espaços para o Brasil se posicionar de maneira melhor. Porque, veja, o Brasil, nessa guerra comercial sino-americana, ele vem sofrendo muitas pressões. A gente viu a ameaça do governo americano, inclusive o Trump, amigo do Bolsonaro, ameaçando aumentar a tarifa de alumínio sobre o Brasil, ameaçando, né, dificultar relações comerciais em questões de produtos primários, como carne, por exemplo. Então, é possível que, num arrefecimento dessa guerra comercial, o Brasil ele possa se reposicionar. Mas, de novo, Rodolfo, eu tenho a impressão de que, neste quadro atual da política externa brasileira, tremendamente ideologizada e muito presa a essa retórica olavista, né, para fazer referência ao escritor Olavo de Carvalho, que tem uma visão bastante conspiratória do mundo, das coisas, etc., eu acho que o Brasil, nesse momento, ele vai ser obrigado a dar um passo atrás e se moderar. E, de novo, isso exigirá certamente uma nova postura por parte dos nossos operadores da política externa. Uma quase certa vitória do Biden neste momento em que nós gravamos a entrevista tem peso, na sua opinião, na eleição de 2022 aqui no Brasil? Tem, e tem por uma razão. O Bolsonaro ele é muito tributário ao fenômeno Trump nos Estados Unidos. Eu costumo até dizer, enfim, nas análises que faço, que muito provavelmente não teríamos o candidato Bolsonaro no formato com que ele se apresentou em 2018, não tivesse sido Trump eleito em 2016. Então, o bolsonarismo ele herda elementos importantes do trumpismo, elementos do populismo eleitoral, as estratégias eleitorais, até mesmo de comunicação pelas redes sociais, né? O Steve Bannon, que foi o coordenador de campanha do Trump, um estrategista de primeira linha, né, dessa extrema-direita emergente no mundo, ele teve uma influência importante sobre o próprio governo Bolsonaro. Então, se o bolsonarismo quiser continuar eleitoralmente viável, ele provavelmente terá que encontrar um outro conjunto de referenciais, porque o trumpismo terá ficado em hibernação, pelo menos nos 4 anos em que o Biden for presidente da República. Muitas análises têm aparecido, inclusive, Rodolfo, sugerindo que mesmo que o Trump saia da presidência da República, o trumpismo como movimento político não morre. Até porque a gente só personaliza, a gente só o chama de trumpismo porque o Trump é um presidente populista. Eu costumo até chamar, eu acho que isso pode ser um gancho interessante para a gente explorar, de nacionalismo cristão. Essa visão de mundo que o Trump traz, que tem elementos de supremacismo racial, tem outros elementos protecionistas e tal, mas eu acho que a grande chave é justamente essa ideia de que os Estados Unidos são uma nação cristã. E eu estou dizendo isso porque, mesmo que o Biden se eleja, e mesmo que ele fique 4, 8 anos no governo, essa América profundamente cristã, conservadora, rural, ela vai continuar ali. Né? Eles tiveram uma votação muito apertada. Né? Muito expressiva. O comparecimento dos republicanos nessa eleição de 2020 foi histórico também. Então, é interessante a gente perceber que, pelo menos pensando no Brasil, vai ser muito difícil para o Bolsonaro manter agarrado nessa imagem do Trump, que não vai ser mais presidente da República em 2022, se tudo correr como a gente está imaginando nesse momento, nesse quadro do momento da gravação. Então, o Bolsonaro ele vai ter que arrumar referenciais, seja nos militares, seja em outros inimigos externos, enfim. Mas tem tempo para isso. O Bolsonaro é um político habilidoso, a gente está vendo a maneira como ele conduziu a pandemia, que, na minha opinião,
que não sou nem infectologista nem nada, mas, na minha opinião, foi desastrosa, por um lado, mas, por outro lado, a gente percebe que certos elementos do discurso do Bolsonaro soaram muito bem para muita gente. A aprovação dele subiu nesses últimos meses de pandemia. Ou seja, o Bolsonaro ele tem um campo a se explorar politicamente que pode garantir a sua sobrevivência política e a sua eventual reeleição em 22. Agora, sem o Trump, sem o poder, né, a indução da América, né, o centro de gravidade da maior potência do mundo, claro, o trabalho fica muito mais difícil. Tá bem, eu agradeço muito ao professor Guilherme Casarões, que é cientista político e professor da FGV e AESP. Obrigado, Obrigado, Guilherme. Rodolfo, foi um prazer.